Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre espaço laser, uma ação que era queridinha do YouTube, né? Todo mundo falava sobre na época do IPO, mas que de lá pra cá caiu mais de 86% e ninguém mais fala sobre, né? Sumiu do mapa do YouTube. Por que será que a ação caiu tanto? Será que realmente é um bom negócio? Quais são os pontos positivos e negativos da empresa? Vou falar de tudo isso hoje, então já se inscreve, já deixa um like, já comenta que o vídeo tá bom. Pra quem não conhece Espaço Laser, eu acho que o nome entrega um pouco, mas enfim, é uma empresa que atua no setor de depilação a laser. Inclusive, ela é a maior empresa, né, do setor no Brasil e foi uma das pioneiras. Pioneira num setor que, por sinal, é bem novo. E até por isso que eu me sinto obrigada a fazer um comentário aqui no começo do vídeo. Geralmente, quando eu vou fazer uma análise empresarial, eu começo falando um pouco do setor, né, das expectativas que a gente tem pro setor, o histórico do setor no Brasil, mostro dados de instituições relacionadas ao setor. Na Espaço Laser, isso fica um pouco mais complexo, porque como é um setor muito novo, não tem muito dado sobre, não tem muito histórico sobre, e a maior parte dos dados que a gente tem são fornecidos pela própria empresa. Os dados que a gente tem para utilizar, para trabalhar com, ver as expectativas, são dados fornecidos pelo Espaço Laser a partir de um trabalho que ela fez com a Bain, considerando o ano de 2019. Então, já fazendo esse comentário inicial para ajustar as expectativas, né? Colocar até um pouco de ceticismo. Tudo isso dito, quando a gente vai olhar para os dados fornecidos pelo Espaço Laser, a gente vê que o setor de depilação a laser é muito subpenetrado, né? Um mercado subpenetrado com alto potencial de expansão, pelo menos no curto e médio prazo. É isso que uma análise inicial mostraria, depois eu vou falar se é algo que realmente está acontecendo. De acordo com a Espaço Laser, em 2019, 78% da população feminina entre 12 a 65 anos utilizava algum método de depilação, ou seja, 62 milhões de mulheres. E olhando para essa mesma faixa etária da população masculina, a gente vê que 9% da população masculina utilizava algum método de depilação, o que daria 7 milhões de homens. Ou seja, na população brasileira, 69 milhões de pessoas entre 12 a 65 anos em 2019 utilizavam algum método de depilação. Quando a gente restringe esse número para pessoas que utilizam método de depilação a laser, ele fica bem menor. Dessas 62 milhões de mulheres, somente 4,8%, que daria algo por volta de 3 milhões, utilizariam um método de depilação a laser. E somente 5,7% desses 7 milhões de homens utilizariam um método de depilação a laser, né? O que daria 0,4 milhão. Ou seja, de 69 milhões de pessoas que utilizavam algum método de depilação no Brasil, em 2019, somente 3,4 milhões utilizariam o método de depilação a laser. E esse vai ser um dado que a Espaço Laser vai vender muito, no sentido de vender um discurso que a empresa é uma empresa de crescimento, que tem espaço para crescer. E ela vai vender um discurso de que esse crescimento aconteceria por causa de 5 motivos. Aumento da penetração da tecnologia laser. A Espaço Laser vai falar que o Brasil é um país que tem muita baixa penetração no mercado, né? Como eu falei, um mercado subpenetrado. A penetração do mercado no Brasil seria de 4,9%. Isso é muito baixo quando a gente compara com países desenvolvidos e já amadurecidos, né, com o setor de depilação a laser já amadurecido. Os Estados Unidos, por exemplo, teria uma penetração de 20%, enquanto a Espanha teria uma penetração de 50%. Então são números bem mais elevados, indicando que realmente teria um espaço para crescimento e não teria por que não crescer, né, se a gente fosse fazer essa comparação básica. E aí, de acordo com a Espaço Laser, a maturidade da penetração no Brasil seria algo entre 30%, ou seja, um número bem elevado quando comparado com os 4% atuais, no caso 4% de 2019. O segundo fator que ela vai apontar como um dos motivos, né, do crescimento de mercado de depilação a laser seria o próprio crescimento populacional. A Espaço Laser vai dar um dado falando que o Brasil cresce 1,7 milhão de pessoas por ano. E, enfim, no Brasil tem-se uma cultura de depilação, então o mercado de depilação a laser acabaria acompanhando isso. O terceiro motivo que a Espaço Laser acredita que o mercado de depilação a laser vai crescer vai ser um aumento de quantidade de áreas que as pessoas vão depilar. Atualmente, a média de área tratada por mulheres no Brasil, né, de depilação a laser seria 2,5, né, 2,5 áreas, e quando a gente vai olhar para o público masculino seria 2,1. Esse número, quando a gente vai comparar com mercados maduros, é muito pequeno, né, poderia chegar a 5, 6 áreas, então a Espaço Laser acredita que seja um motivo para crescimento também. O quarto motivo que a Espaço Laser
Laser acredita que o mercado de depilação a laser vai crescer seria o aumento de penetração do público masculino. Isso é algo observável em países desenvolvidos, como por exemplo a Espanha. E aí a Espaço Laser vai fornecer um dado de que apesar do público masculino atual ser muito baixo penetrado, né, a população masculina tem uma penetração muito baixa, 45% dos homens considera fazer algum método de depilação. E aí a Espaço Laser vai apontar um quinto fator, que as pessoas escolheriam opções mais sustentáveis para o meio ambiente. E que, no caso, a depilação a laser seria mais sustentável que depilação a cera, por exemplo. Eu acho balela. Honestamente falando, eu acho balela. Mas ela coloca lá no site de RI dela, você pode ir lá conferir. Então, estou falando aqui também. Então, assim, esse é o discurso que a empresa vende. Se você entrar no site de RI deles, vai estar lá. Se você entrar no release, que seja, esse é o discurso que eles vão te fornecer, são os dados que eles vão te fornecer, e essa vai ser a tese que eles vão pintar. E, de fato, a empresa está crescendo. Isso é inegável. Está crescendo com custo, está afetando o resultado da companhia, eu vou falar isso mais no final do vídeo, mas, de fato, está crescendo de forma bem agressiva a Espaço Laser. Ninguém pode argumentar contra isso. Bem assustador até o que eles conseguiram entregar em 5 anos, quando a gente vai olhar em números de crescimento. Na época da IPO, em 2021, eles falavam de crescer uma média de 130, 140 lojas por ano. Já não estamos vendo isso aqui esse ano. Tá ficando um pouco mais pesado de entregar tanto crescimento, né? Não tem outra forma de falar, porque, enfim, mudança de expectativa macroeconômica, endividamento, né? Tá pesando no resultado, como eu falei, o crescimento. Vou falar isso mais no fim do vídeo. Mas, enfim, cresceu. Ponto. Em 2018, inclusive, entraram na Argentina, em 2020 na Colômbia, agora em 2021 entraram no Chile. Então tá se expandindo, inclusive, pelo resto da América Latina. Mas enfim, continuando o vídeo. Eles apresentam aqueles dados que eu falei aqui no começo do vídeo, apresentam esse discurso do porquê que o crescimento aconteceria. De fato, estão crescendo. E o que eu quero falar aqui? Tem uma tese para crescer? Tem. Existe uma tese para crescer. De fato, o produto que a Espaço Laser vende, quando a gente vai comparar com outros métodos de depilação, é um produto superior. Então, olhando para isso, você pensa, cara, por que as pessoas não vão migrar? O mercado ainda é muito subpenetrado pelos dados que a Espaço Laser mostrou, né? Comparando com outras nações desenvolvidas, Estados Unidos, Espanha, realmente tem espaço para amadurecer, principalmente no Brasil, que é um país que liga muito para depilação. Então, quando você olha para isso, ok, tem uma tese. Eu tenho uma tese do porquê que esse mercado cresceria, do porquê que esse setor iria se desenvolver. Agora, é uma tese à prova de falhas? Não. E tem algumas críticas que eu gostaria de mostrar aqui nesse vídeo. Eu concordo que o crescimento vai acontecer, mas eu não concordo do jeito que a companhia pinta. Eu queria fazer essa crítica aqui um pouco com vocês. Primeiro, como eu falei, o laser é um produto superior. E o que faz ele ser um produto superior? O fato que ele deixa o pelo parar de nascer, né? Você deixa de ter pelo. E não é que nem a cera Gillette que você tem que repetir aquilo a cada não sei quantos dias, a cada não sei quantas semanas, né? Teve algum momento no laser, você para. Seu pelo deixa de crescer e você não fica mais dependente de depilar constantemente, porque você não tem mais nada. O que isso significa, então? Que o cliente da Espaço Laser é um cliente que morre. De acordo com a empresa, uma área pode ter até 10 sessões, tendo uma média de 5 a 6 sessões, e aí com um espaço de 45 dias entre as sessões. O cliente médio da Espaço Laser tem um relacionamento de 17 meses com a empresa e costuma fazer 2,1 partes do corpo. E aí, depois disso, quando que o cliente vai precisar de novo da depilação a laser? Para fazer uma manutenção que, em tese, aconteceria de 5 em 5 anos. E essa manutenção não tem que ser com a empresa. Você poderia fazer com qualquer outro, enfim, fornecedor de serviço. Então, o cliente da Espaço Laser é um cliente que morre. A vantagem do produto da Espaço Laser é justamente o fato que, em algum momento, você não vai precisar mais da empresa. E aí vem uma parte desse discurso do crescimento do mercado, do crescimento do setor, que quando a Espaço Laser coloca no site dela, ela não fala, que é o fato que crescer para a empresa não é um objetivo a mais, um agrado, é necessidade, porque senão o negócio não se mantém. E aí seja crescer realmente adquirindo novos clientes, ou adquirindo novas partes, novas áreas de clientes anteriores. A famosa revenda. Atualmente, por sinal, 1/3 da receita da Espaço Laser é revenda. Então, assim, é necessário esse crescimento dela, não é algo supérfluo. Para a empresa se manter, é necessário. Então, no curto prazo, em tese tem espaço para a empresa crescer? De acordo com os dados que ela mesma dá, sim. Em tese teria. Mas no longo prazo, vem esse questionamento
de se vai ter um problema com relação à perenidade da empresa. Pode ser que no futuro, no médio e longo prazo, esse mercado caia. E aí o consumo do espaço laser deixe de ser estoque e passa a ser apenas fluxo. Quando isso acontecer, a companhia vai passar por problema. Enfim, se você perguntar para a empresa, ela vai falar que isso é um discurso muito distante, né? Como eu falei, ela acredita que a maturidade do setor no Brasil é de 30%, que além disso ainda teria um mercado masculino, que é um mercado, enfim, que ainda precisa crescer muito no Brasil, ainda tem muito espaço para crescer, mas fica essa dúvida, né? Fica esse questionamento aí na mesa. E aí, outro ponto que me incomoda é que quando a Espaço Laser vai falar de potencial de crescimento, ela sempre vai falar do total da população brasileira, né, quando ela vai falar do mercado do Brasil, e vai comparar com nações desenvolvidas, como Espanha e Estados Unidos. E, cara, isso me incomoda por 2 motivos. O primeiro, o potencial de crescimento do Espaço Laser, apesar de no site deles, né, no site de relações com investidores, eles falarem da população como um todo, não é a população inteira. Eles só podem fornecer o serviço de depilação a laser para pessoas de pele clara, sem nenhum tipo de problema na pele e que tenham um pelo escuro. Então você tem um recorte muito bem definido de quem é o cliente do Espaço Laser. Pessoas não brancas, né, pardas e negras, não seriam contempladas pelo serviço. Pessoas claras, de pelo muito claro, também não conseguiriam ser contempladas pelo serviço. E pessoas com problema na pele, com algum tipo de dermatite, por exemplo, também não conseguiriam ser contempladas. Então tem um recorte aí importante. E segundo, fazer comparação com o país desenvolvido, apesar, né, de dar uma métrica no sentido de que lá o mercado está mais desenvolvido, né, tá mais velho, não tem outra forma de falar, apesar disso, é injusto, né? Porque a gente é um país muito pobre e esse serviço é um serviço caro. Atualmente, o cliente da Espaço Laser não é classe A, né? Classe A não faz depilação na Espaço Laser. A Espaço Laser mira na classe B e C. E ela sabe que o preço do laser, esse custo inicial muito alto, pesa. Então eles têm a ferramenta de financiamento, né? Esse parcelamento eles oferecem, que acaba sendo muito importante para o desenvolvimento do negócio, né? Eles permitem parcelamento em até 18 vezes. Mas aí vem, se tem uma recessão, se tem uma queda de renda, uma queda de consumo, uma subida de juros, que é o que está acontecendo agora, fode com a companhia. Um cenário macroeconômico ruim pode impactar muito a companhia e é o que está acontecendo, por sinal. Os últimos resultados, né, dos últimos trimestres mostraram isso. E aí o financiamento, né, já vi muita gente falando que viria com problema de inadimplência. A companhia fala que não tem esse problema, que é normal o cliente querer fazer outras áreas depois, então para ele seria positivo ficar adimplente, né, 1/3 da receita do Espaço Laser, como eu falei, é revenda, mas fica também esse ponto de atenção. E aí vem outro ponto, mais um ponto final, mais um questionamento que a gente tem que ter na cabeça quando a gente vai falar de crescimento. Tá, a Espaço Laser tá falando que o mercado vai crescer. Significa que ela vai pegar o crescimento todo pra ela? Não. A concorrência tá aumentando e tá aumentando muito. Isso é outro ponto que a gente tem que ficar atento. Apesar da Espaço Laser ter sido a pioneira do setor, agora o setor tá com uma competição importante. E esse é um setor que não tem muita barreira à entrada. Então, ferra um pouco. Atualmente a gente ainda vê a Espaço Laser tendo um retorno maior que os concorrentes. Aí acredito que tenha muito impacto na estratégia de vendas, né, na cultura de vendas da companhia e também na própria marca. Mas de forma geral, o setor não tem barreira de entrada, tá aumentando o número de concorrentes e em algum momento isso vai pesar. Ah, Mariana, mas tem alguns pontos que podem fazer diferença. Tem. Questão da marca, por exemplo. Se você vai fazer uma depilação a laser, vou ser sincero, eu já fiz. Primeira coisa que você pensa é, caralho, essa porra vai me queimar. Então você não vai querer fazer em qualquer lugar. Você vai querer ter algum grau de confiança no lugar que você vai fazer, na empresa que você vai fazer. Então, ter uma marca forte é bom, né? Poderia dar maior retorno para a empresa. E a Espaço Laser é, de longe, a marca mais conhecida do setor atualmente. Além disso, a empresa tem uma cultura de vendas muito forte, né? Tem um programa de indicação de amigos. E aí vem a questão de quanto mais clientes você tem, mais gente você puxa. Essa questão de manter a agenda cheia é muito importante nesse setor. Então, assim, poderia ser uma diferença também que poderia explicar por que a empresa tem retornos em tese maiores do que o resto do setor. A empresa também aceita um parcelamento maior, que poderia atrair mais gente, né? Como eu falei, Espaço Laser aceita um parcelamento de 18 vezes. Existem concorrentes que também aceitam, mas muito poucos. Geralmente os concorrentes vão aceitar até 10, 12 vezes. Então também tem esse fator. A Espaço Laser vai falar que
também existe a questão de capilaridade, que ela teria muita loja, então o cliente poderia fazer depilação onde ele quiser, que isso atrairia mais gente. Eu não vejo isso como um fator decisivo. Por exemplo, na Smart Fit, quando a gente vai falar nesse exemplo de negócio, de academia, eu acho que aí tem um fator diferencial importante. Porque quando você vai malhar, você malha todo dia. Então você ter flexibilidade acaba pesando. Na Espaço Laser, você vai fazer aquele serviço de 45 em 45 dias. Sabe, não seria algo muito definitivo. Se a porcaria da loja vai ser do lado da sua casa, se vai ser no caminho do trabalho, se vai ser do lado do trabalho, não acho que faria muita diferença. E outra coisa que a empresa vai falar, que ela teria como vantagem, mas eu não veria como vantagem competitiva, porque também é algo que poderia ser replicável, né? A grande questão aqui é que o negócio não tem barreira de entrada, não tem outra forma de falar. Principalmente esse negócio de small box, né? De loja de small box, esse estilo de franquia, é fácil de replicar, é fácil. Mas enfim, outra coisa que a empresa vai falar que destacaria ela é que, de acordo com ela, a tecnologia que ela usa na depilação a laser é superior. Eles usariam laser de Alexandrite, acho que é assim que se fala, enquanto a maioria dos concorrentes usariam laser de diodo. O Alexandrite é mais caro, em tese ele seria mais rápido, então te daria uma vantagem de agenda, mas até que grau isso é relevante, sabe? Sei lá. No fim, quando eu olho o setor, quando eu olho o mercado, eu só consigo ver realmente falta de barreira de entrada. Então, falar, vai ter um crescimento absurdo do setor. Ok, quanto que isso realmente vai se transformar em crescimento de empresa, sabe? Atualmente, realmente, ela é líder. Ela é líder desde o começo. Mas talvez em algum momento a concorrência pese, né? O IPO do Espaço Laser chamou muita atenção para esse mercado. Na época do IPO da companhia, né, do IPO do Espaço Laser, vários concorrentes chegaram falando de crescimento agressivo, né, com o plano de duplicar e triplicar o tamanho da empresa em um ano. A Via Laser, que é a concorrente, que, se eu não me engano, a Espaço Laser mais respeita, tinha 100 lojas em 2020, com o plano de chegar em 744 em 2025, que é quantas lojas a Espaço Laser tem hoje. Tem competitividade, tem concorrência, sabe? Isso pesa. Tá, então eu falei muito disso do setor, de crescimento do setor, de produto, como que o financiamento poderia pesar, questão de falta de barreira de entrada, concorrência, exatamente se a tese da Espaço Laser, o discurso que Espaço Laser passa é um discurso correto ou não, falei muito disso. Agora vamos falar da companhia. Em particular, o assunto que eu queria falar muito aqui nesse vídeo, né? O IPO dela, que muita gente na época vendeu como se fosse uma puta coisa, e agora despencou, ninguém mais fala mais, como que tá o resultado dela atualmente, como que tá essa estratégia de crescimento, como que tá afetando realmente no resultado da companhia, como tá pressionando as margens, vou falar de tudo isso agora. Tá, a Espaço Laser fez a IPO em fevereiro de 2021, bem no comecinho de 2021. E aí fez o IPO com esse discurso que eu passei no começo do vídeo. Né, que estava crescendo, que era um setor que ia crescer mais, que era um crescimento sustentável e que ia trazer retorno, e que estava conseguindo crescer com lucro, que não sei o que lá. Esse era o discurso da empresa. Em fevereiro de 2021, ela realmente abre o capital. Tiveram vários vídeos aqui no YouTube falando sobre como a empresa era boa. E enquanto isso, todos os acionistas da companhia, na época, venderam posição no IPO. Fizeram um bom trade. E aí o que aconteceu? Do IPO pra cá, tiveram várias coisas, né? Várias decisões da companhia mesmo, várias mudanças de gestão, vários resultados que fizeram esse discurso, né, que o pessoal estava vendendo aqui cambalear, né? Começou-se a questionar mais se o crescimento que a Espaço Laser vende se seria sustentável. E eu acho que assim, o resultado do primeiro trimestre desse ano mostra muito bem isso. No primeiro trimestre, a companhia atingiu um número de 750 lojas, sendo que abriu 25 lojas no trimestre, né? Então, adicionou-se 25 lojas no trimestre. Expandiu, cresceu, que nem a companhia, enfim, fala que vai fazer. A receita líquida da companhia subiu no trimestre, então você pensa, caralho, tá entrando dinheiro, abriu loja tem que entrar dinheiro, né? Vai abrir loja pra quê? Para, em tese, aumentar o número de clientes, aumentar a agenda, tudo isso. Isso é muito importante para a empresa, né? Porque, como eu falei, o que é a loja da Espaço Laser, né? Aquele modelo small box. Você vai ter uma recepçãozinha que não fica ninguém, um lugarzinho com uma maquinazinha e só. No fim, a empresa só tem custo fixo, porque vai ser a loja, os funcionários, ponto. Tudo que ela vai ganhar vai ser preenchendo a agenda.
Então, em tese, vai abrir loja para ter mais clientes, entrar dinheiro, a receita tem que acompanhar, né? O objetivo é esse. Agora, quando a gente vai olhar para as margens da empresa, para o custo, para o endividamento, doeu. Doeu. O EBITDA do primeiro trimestre caiu comparado ao mesmo período de 2021. E por que caiu? Porque o custo aumentou. Custo por causa da expansão, né? Você expandir vem com custo. Você expande para aumentar a receita, mas vem com custo embutido. Endividamento explodiu. A dívida líquida passou de 177 milhões para 670. Assusta. Sendo que isso foi acompanhado de uma queda de 80% do lucro líquido ajustado. Então, assim, teve aumento de receita? Teve. Mas aumento de custo pesou pra caralho. E aí, pro pessoal que acreditava que espaço laser crescia dando lucro, que teria algum grau de retorno, isso assusta. E aí vem um número também que eu fiquei assustada, me assustou bastante, que foi o número de cancelamentos. Os cancelamentos no primeiro trimestre de 2022 aumentaram 774%. Alto. Alto. É uma empresa que tá com resultado pesando, margens pressionadas, endividamento aumentando e cancelamentos também. E aí, enfim, margens pressionadas, tudo isso vem com a questão de que você expandir vem com custo, não tem outra forma de falar. E soma-se a questão do momento macroeconômico, que para uma empresa de crescimento como a Espaço Laser, cara, pesa muito, muito. Que é o quê? Juros altos e inflação alta, a famosa estagflação, para uma empresa de crescimento isso aumenta a dívida, prejudica crescimento, prejudica expansão, prejudica consumo. Então, é muito ruim para uma empresa dessa. Por causa desse aumento de dívidas, a Espaço Laser tomou algumas decisões pós-IPO que, na minha opinião, pesaram, ficaram feias. Não tem outra forma de falar, né? Ela usou a arrecadação do IPO para quitar a dívida. E, além disso, pós-IPO, a empresa mudou o presidente e a gente viu o caixa dela sendo muito consumido por causa, enfim, dessas mudanças macroeconômicas, do lucro caindo, tudo isso. E aí, todo o pessoal que antes vendia um discurso, né, da Espaço Laser, esse discurso de crescimento, mudou um pouquinho de opinião. Esquadra, acho que é um grande exemplo. Na época da IPO comprou muita posição, né? Virou um dos acionistas principais da companhia, inclusive. Tinha mais de 10% das ações e vendeu tudo antes de completar um ano do IPO. Do IPO pra cá, as ações caíram 86%. E a Espaço Laser, que era uma das empresas queridinhas, né, aqui do YouTube, do mercado, ficou esquecida no churrasco. Aí, enfim, agora, na próxima semana, sai o resultado do segundo trimestre, ficaremos de olho. E acho que o vídeo era falar um pouco disso, né? Resultados, setor, expectativas, críticas ao discurso da empresa. Então, já curte, deixa um comentário, se inscreva no canal. E é isso, até o próximo vídeo.